Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente porque vamos viajar para um sítio diferente, para um sítio real, porque vamos viajar até Itália. Vou agora pôr aqui algumas perguntas que eu acho que podem ser interessantes de responder aqui em vídeo após a minha pesquisa sobre Itália, principalmente sobre a cultura deste pequeno país do sul da Europa, que eu acho que é, digamos, uma das coisas que eu acho muito interessante de trazer aqui para o vídeo e também principalmente para vos dar a conhecer um país diferente, principalmente. Digamos que Itália é um país europeu que eu sempre tive curiosidade em conhecer, não só porque eu queria visitar esse país, várias cidades desse país, mas também porque eu sempre achei interessante conhecer assim um bocadinho da cultura, da história, para que este país fosse formado e estivesse a existir nos dias de hoje. Principalmente Itália é um desses países que eu sempre tive curiosidade, não só de ir visitar, então eu sempre tive essa curiosidade de saber tudo o que aconteceu na história de Itália, porque algo que toda a gente conhece, principalmente aqui em Portugal, é que houve o Império Romano, até um dos períodos que já existia. Para além do Império Romano, eu também sempre tive curiosidade em saber mais sobre essa cultura e os outros períodos da história, desde a fundação da cidade até aos dias de hoje, o que é que aconteceu para que hoje em dia existisse um país que existia tanta história, tanto monumento histórico, por acaso até muito giro de se ver. E para além disso, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de escrever uma história que passava em Itália, daí também por um grande motivo para eu pesquisar sobre esse país, que é pelo menos pesquisar sobre a cultura, sobre aquilo que aconteceu, nem que seja mais sobre o Império Romano, para que eu pudesse principalmente escrever uma história que se passasse numa dessas cidades, nem que seja na capital Roma. Eu sempre tive vários livros de pesquisa, principalmente. Pelo menos tive 3 livros da National Geographic que eu pelo menos consegui comprar, que tem alguns artigos que falam sobre algum pormenor que aconteceu em Itália. Há uma dessas revistas que falava sobre a magia e amuletos na antiga Roma. O que é que a magia e os amuletos significavam antigamente na cultura italiana. Em Roma utilizava-se há muitos anos amuletos, magias para conseguir ir vivendo, e acho que isso também é uma das bases muito interessantes. Houve outra revista da National Geographic que eu li sobre a loucura na antiga Roma, e uma das coisas que eu estudei na escola principalmente foi o incêndio na época do imperador Nero, que muita gente diz que foi uma das loucuras da antiga Roma, que é, digamos, também mencionado neste. Então houve outra revista da National Geographic onde eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre as vilas romanas. Na altura houve várias vilas, principalmente aqui em Portugal também acho que tivemos a oportunidade de conhecer assim um bocadinho sobre isso na altura em que o Império Romano cá esteve. São 3 temas que por acaso criaram muita curiosidade. Falo sobre uma época da cultura, da história de Itália que eu achei importante pesquisar. Deu mesmo muitas ideias, muitas coisas de como funcionava a vida de Roma. Para além disso, temos ainda outro livro, desta vez super interessante, que fala exclusivamente, é um livro com início, meio e fim, exclusivamente o Império Romano. Os pormenores, desde o início do Império Romano até o seu fim, a sua queda para iniciar um novo percurso, acho que também foi algo muito interessante. Já valeu a pena para ter também uma noção de como funcionava essa época, desse período da história de Itália. Eu já tive imensas ideias destes 4 livros que eu vos mencionei. Principalmente, eu tive a ideia de criar uma vila romana para o meu livro, que valeu imensa pena, porque assim deu mais ou menos a noção de como é que era uma vila romana, e consegui descrevê-la muito melhor no meu livro, que acho que também valeu imensa pena. É claro, por exemplo, a magia e os amuletos da antiga Roma também é uma das ideias, demos também ideias de criar amuletos, de criar vários objetos assim significativos em relação
ao Império Romano, valeu imensa pena porque consegui incluir, por exemplo, o Coliseu de Roma, que é um dos monumentos é muito visitado atualmente, incluir na história, porque não só os meus personagens vão visitar o Coliseu de Roma como turistas, mas também vão ter lá muitas aventuras, muitos mistérios que acho que eles vão mesmo pensar realmente o que é que poderá estar lá que pudesse influenciar na história. Acho que como qualquer pesquisa, valeu totalmente a pena ser pesquisada, ser lida, principalmente estes livros, porque valeu imensa pena. Tive imensas ideias. Acho que é também uma das coisas que para mim valeu imensa pena. E algo que durante este estudo também valeu imensa pena foi um livro, mas eu também tive a oportunidade de ler pelo menos um livro que fala exclusivamente de Roma, que é Roma, uma história da cidade eterna. Este livro é de Ferdinand Adis, que fala exclusivamente sobre a cidade de Roma, ou seja, fala só mesmo sobre a cidade, não sobre o país inteiro. Neste livro podemos ver Roma desde o tempo em que foi fundada pelos gêmeos daquela lenda muito famosa de Roma, desde que a cidade de Roma foi fundada até aos dias de hoje, principalmente ali até ao século XX, que acho que também foi uma das coisas muito importantes. E aí eu tive mesmo muitas ideias que foram incluídas ou já vão ser incluídas nos meus livros. Nesta série de fantasia que eu estou a escrever, a loucura na antiga Roma foi passada mais ou menos no Império Romano, quando muitos imperadores podem ter feito atitudes ou tomado várias decisões que muitos consideraram como loucuras. Por exemplo, houve um imperador que levou um cavalo a comer à mesa com ele, ou seja, numa mesa que nós humanos comemos, ele trouxe um cavalo para comer com ele numa mesa. Isso pode ser considerado uma loucura que aconteceu na antiga Roma. A loucura que pode ter acontecido naquela altura foi o incêndio de época de Nero, como eu vos falei. Nero teve uma loucura em que aconteceu um incêndio e muitos dizem que viram Nero a rir no telhado de um edifício em Roma. Digamos que a magia sempre esteve presente durante toda a história da humanidade de diversas formas e hoje em dia a magia é considerada assim um bocadinho como bruxaria, mas também temos a possibilidade de ver a magia e a feitiçaria e os amuletos, tudo em questão nas histórias que qualquer pessoa pode escrever, mas também existe isso de uma forma assim mais, de uma forma simbólica, referente, por exemplo, temos amuletos assim mais referente para a religião e entre outros exemplos que a gente pode ter. Só que aqui os romanos acabaram por usar magia e amuletos como proteção de maus pecados, para a proteção para eles e para a sua, e nada de mal acontece. Hoje em dia temos, por exemplo, várias histórias que a gente, como as bruxas de Salem, ficaram muito conhecidas. Digamos que os amuletos e a magia sempre foram considerados quase como uma proteção. Muitos séculos atrás acabaram por recorrer à magia e aos amuletos como proteção, nem que seja proteção divina contra o mal, principalmente se calhar durante o Império Bom, e isso não só ficou pela Roma, mas também pelo mundo inteiro. Os amuletos naquela altura os proteger do mal, principalmente do mal olhado de outras pessoas e também das maldições que eles podiam sofrer. Eles acabavam também usar os amuletos contra isso. Digamos que foi mais ou menos uma das magias mais utilizadas naquela altura, porque acho que é uma das coisas que eles pelo menos sentiam que estavam protegidos de alguma forma. Principalmente as crianças daquela altura acabavam por usar amuletos para proteger. As crianças usavam os amuletos principalmente desde o nascimento até mais ou menos 9 dias, até atingir principalmente a maioridade, principalmente com os 16 anos na altura. E esses amuletos acabavam por ter o nome de bula. Ao longo dos anos acabavam por existir vários amuletos que foram passando de geração em geração, que esse poder podia ser passado durante anos. Coisas que eu gostei imenso foi não só ler essa parte toda dos amuletos, da magia, mas também esta de amuletos falar sobre a magia negra, as magias mais temidas basicamente que essa altura teve. Os amuletos naquela altura não só eram para o mal olhado, para as maldições, mas também tinha principalmente para magias negras que naquela altura podiam
existir. Saber que existia também amuletos para essa magia em específico. E claro que naquela altura chegou a haver algumas vítimas de magia negra. Muitas delas foram feitas na altura pelas tabuinhas, que era uma das coisas que eram muito usadas para fazer várias maldições, por causa das pessoas que estudaram e tiveram curiosidade de saber mais sobre as coisas que eram feitas nessa altura. E acho que foi uma das coisas que eu gostei imenso de pesquisar, de ler. É claro que ao longo daquele estudo sobre os amuletos também foram mencionadas várias bruxas. Uma delas é Carícia, que é uma das bruxas na altura, principalmente naquela altura enterrou um rapaz e extraiu desse rapaz o fígado e a sua medula, e através disso acabou por fazer uma poção amorosa, que é, digamos, uma das coisas que pode ter acontecido naquela época. Como eu já vos disse, eu acabei de ler também uma revista super interessante sobre o Império Romano, mas é um livro que fala sobre todo o período do Império Romano, desde que começou até à queda, e aí podemos ver vários imperadores, várias coisas que aconteceram no Coliseu de Roma, mas tudo com uma forma muito mais especificada, com mais pormenores, do que se calhar outros livros que englobam muito mais temas sobre a história de Itália. Acho que isso... Uma das coisas que eu gostei muito de ler sobre o Império Romano foi a questão de haver muitas coisas que aconteceram, porque podia ter algumas perguntas essenciais que podiam se calhar ter respondido nesse livro sobre o Império Romano. Pelo menos ter a possibilidade de ver esse Império e tudo o que aconteceu nesse período de uma forma com mais vivacidade, ou seja, conseguir ter esse período, ter mais noção do que é que aconteceu, e isso é uma das coisas que eu gostei imenso, que eu sabia que existia, mas ao ler mais sobre isso, ter mais possibilidade de eu conseguir ver muito além e conseguir pelo menos ter muito mais pormenores e ter mais a possibilidade de imaginar tudo o que pudesse ter acontecido naquela época. Uma das coisas que, principalmente nesse Império Romano, é ver principalmente o fim da monarquia, porque antes do Império Romano existia uma monarquia. A matéria está super interessante, tivemos a possibilidade de ver como é que essa monarquia terminou. Gostei imenso de ver que isso aconteceu para que depois tivemos um império tão grande e tão importante como foi o Império Romano. No Império Romano tivemos a possibilidade de ver que este império conquistou um terreno imenso que incluía quase toda a costa do mar Mediterrâneo. Para mim foi muito importante fazer estas pesquisas, não só para conhecer mais sobre toda a história de Itália, sobre alguns temas que aconteceram, como foi a magia, a loucura, e também sobre o Império Romano. Não só na história do meu país, neste caso Portugal, não só na história de Portugal eu consegui ver mais pormenores, eu consegui ver mais pormenores também noutros países. Em cada país ver que existe uma história em que houve um período muito poderoso, acho que também valeu imenso a pena. E principalmente porque muitas das coisas que foram ditas na National Geographic, na Super Interessante, foram tudo coisas verdadeiras, que existiam vários registros, que existiram várias coisas, por exemplo as tabuinhas, ou seja, vários materiais que foram encontrados que nos comprovaram exatamente que existiam não só esses impérios e não só essa história toda, mas também vemos que essa história aconteceu mesmo, é verdadeira, e isso foram, digamos, coisas que para mim valeu imensa pena, que fez com que eu conseguisse escrever de uma forma muito melhor. Período, eu principalmente pesquisava mais sobre, por exemplo, como é que vivia as pessoas, principalmente como viviam as pessoas no Império Romano, como viviam depois, alguns séculos do Império Romano. Acho que isso também é muito importante, ou seja, conhecer realmente a vida das pessoas num tempo em que eu sei que existiu, mas que eu nunca consegui viver. E digamos que esta pesquisa tem pelo menos dois fundamentos, como eu já vos... O primeiro é poder um dia ir visitar Itália, visitar não só Roma, como Nápoles e outras cidades do norte de Itália, mas também tem outro fundamento, que é o poder conseguir escrever mais e melhor sobre um país e ter a possibilidade de escrever histórias que se passam nesse país de uma forma muito melhor. Vai trazer imenso valor para quando eu escrever essas histórias. Com isto tudo, quer dizer que sim, vai haver novas histórias, novos livros
E não só porque alguma das coisas que eu fui lendo, que eu fui falando neste vídeo, acabei por partilhar no meu Instagram. Tem a possibilidade de verem todas essas coisas que eu falei através dos destaques que eu fiz. Bem, este vai ser o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco. Toda a pesquisa que eu fiz para um livro que eu estou escrevendo. Na descrição também tem uns links para comprarem o meu livro de forma online, mas também tem as minhas redes sociais. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.